Oi, gente, tudo bem? Que bom poder começar mais uma aula com vocês. Acho que essa é a nossa primeira aula nesse sistema, nesse padrão. A gente vai começar a trabalhar o módulo 2, que é Economia Continental. Então, a gente trabalha agora, a partir de hoje, um conteúdo novo. Acredito que vai ser um conteúdo que vocês vão gostar bastante, certo? É importante a gente frisar que nem toda aula vai ser assim. A gente vai variar um pouco, aulas com áudio, aulas com imagem, aulas de exercício, atividade, e assim a gente vai tentando, de alguma forma, abraçar todas as maneiras de aprender, né? Porque a gente aprende de maneiras diferentes. Espero que vocês gostem, tá bom? Vamos começar? Então, classificação dos países. Quando a gente trabalha a questão da, da divisão econômica dos países ou a divisão das diferentes economias, é importante a gente destacar algumas coisas, tá bom? Primeiro, por muito tempo, o mundo passou por uma divisão chamada divisão de polo, em que o mundo tinha dois polos bem marcados, que era o polo capitalista e o polo socialista. Grande parte da influência das economias hoje tem alguns resquícios, né, desse período em que o mundo esteve dividido em capitalismo e socialismo. No slide você pode perceber que a gente também tinha uma forma de chamar esses mundos, esses lados. Então, nós tínhamos o primeiro mundo, que era chamado mundo capitalista, ou mundo que seguia uma ordem capitalista. O segundo mundo, que era o mundo socialista. Então, o país de segundo mundo era aquele país que tinha como modelo econômico o socialismo. E os países de terceiro mundo, que é o país, no caso, subdesenvolvido, ou país em crescimento. É interessante que hoje a gente usa esses termos. Ah, país de primeiro mundo. Estados Unidos é o país de primeiro mundo. E o Brasil, o Brasil é o país de terceiro mundo. Só que a gente não deve mais usar isso porque não existe mais a Guerra Fria. Nós não temos mais esse período de divisão bipolar do planeta, certo? Então o que a gente tem? A gente tem país de primeiro mundo, país de segundo mundo? Não. Na apostila, se você quiser acompanhar, então aqui eu estou com a apostila de vocês, vou colocar aqui. Então, na apostila de vocês, ele tem inúmeras classificações que vocês podem utilizar. Países emergentes, países pobres, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países em crescimento, países... E dá para te usar um monte de definições. Mas eu gosto muito de utilizar país desenvolvido e país rico. País emergente, no caso, tem ali, país avançado, país subdesenvolvido e país de desenvolvimento. Será que país rico e país desenvolvido é a mesma coisa? Acho que não. Por quê? Porque eu posso dizer que a China é um país rico. Posso, não posso? Eu posso dizer que ela é um país desenvolvido? Nem todas as áreas são. Entende? A Finlândia, eu posso dizer que é um país rico? Posso. Posso dizer que é um país desenvolvido? Posso. Entende a diferença? Então a gente vai aprendendo essas classificações e como a gente pode chamar os países, correto? Para facilitar um pouco o nosso estudo, o senhor vai tirar a imagem aqui, tá? Para que você consiga visualizar melhor ali o próximo slide, que é onde a gente vai se debruçar bastante, tá bom? Então, tchau, né? Não, tchau não, né? Só até logo. Então, no próximo slide, ou seja, no segundo slide aqui, a gente vai perceber, opa, passou demais, aqui, a gente vai perceber que existe hoje uma classificação quanto ao desenvolvimento dos países, tá? Então eu chamo hoje os países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Eu não chamo mais de primeiro mundo ou terceiro mundo. Vamos ver algumas características para a gente ver onde a gente se enquadra aqui. Então, primeiro aspecto ali que a gente precisa destacar. Os países subdesenvolvidos, eles têm um IDH baixo. Você se lembra o que é IDH? Geralmente, quando eu pergunto isso na sala, os alunos falam: Ah, senhor, IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. Correto. Mas o que é o Índice de Desenvolvimento? O que ele mede? O que ele mensura? Ele mensura aspectos como renda per capita, né, o quanto cada família ganha, o quanto cada pessoa ganha, educação, o acesso à educação, né, o quanto cada pessoa tem ali as condições de qualidade de vida, de expectativa, como um todo. E também a questão da saúde, certo? Outra questão que é importante destacar é que nos países subdesenvolvidos você pode ter locais com IDH muito alto. Por exemplo, se eu pegar São Paulo, se eu pegar a região sudeste, se eu pegar a região sul, eu vou ter um IDH bom do Brasil.
Eu não vou ter um IDH ruim. Mas se eu pegar o Brasil como um todo, pegando as partes periféricas, pegando outras regiões menos desenvolvidas, outras áreas, eu vou ter um IDH alto, mas não bom, certo? Isso acontece porque no nosso país nós temos uma grande diversidade social. Nós temos uma grande diversidade quanto ao desenvolvimento, ele não é uniforme. Ele tem locais, ele tem nichos onde eu tenho um bom desenvolvimento, um bom IDH. Outra questão que é importante esses países subdesenvolvidos, eles são área de exploração estrangeira. E isso a gente vê bem claro no Brasil, né? A gente não tem grandes marcas que tragam dinheiro de fora para dentro do país. Pelo contrário, a gente é bom exportador de matéria-prima, bom exportador de recursos que vai ser utilizado por essas marcas fora do país. Ou às vezes pior ainda, né? Fabricado aqui mesmo com a nossa matéria-prima, mas vai todo o lucro para fora. Nós temos uma má distribuição de renda, como o Sr. Jaco falou para vocês, né? A distribuição não é uniforme, pessoas ganhando muito dinheiro, poucas pessoas ganhando muito dinheiro, muitas pessoas ganhando pouco dinheiro. 4, serviços básicos inacessíveis ou insuficientes. Então, saúde no Brasil a gente está percebendo que não é para todos, é para quem pode pagar. Baixo poder de compra. Quantas vezes você já deve ter visto aqueles videozinhos lá, com tantos dólares nos Estados Unidos, salário mínimo lá compra tal coisa, salário mínimo aqui no Brasil eu não consigo comprar. Por quê? Porque nós temos nós temos uma quantidade de poder na hora do dinheiro se valorizar frente ao produto baixa. O dinheiro no Brasil tem um valor muito baixo. Com o meu salário mínimo, eu não consigo subsistir. Nos Estados Unidos eu consigo, entende? Eu não posso converter. Eu tenho que pensar salário mínimo por salário mínimo. O que um salário mínimo lá nos Estados Unidos me proporciona, o que um salário mínimo no Brasil consegue me proporcionar. E nós temos também governos centralizadores e autoritários, ou seja, nós temos uma forte concentração de recursos em torno de uma área mais central, mais privilegiada, e as partes periféricas acabam sofrendo. Nos países desenvolvidos, o que a gente vai ver? A gente vai ver um movimento contrário a isso. Tá? Então, o que a gente pode perceber? Primeiro, um IDH elevado, ou seja, nesses países as pessoas têm bom acesso à saúde, bom acesso à educação e uma renda per capita suficiente para as demandas do dia a dia, para as demandas do mês, para as demandas ali da vida da pessoa, né? É aquela ideia assim, de o salário mínimo representar as condições mínimas para a pessoa, coisa que no Brasil a gente percebe que não consegue, né? Será que no Brasil a pessoa consegue ter saúde, educação, consegue ter cultura, consegue ter lazer, consegue ter uma boa alimentação com o salário mínimo? Pois bem, a gente é um questionamento, a gente não percebe isso no nosso país. Enquanto que países desenvolvidos, que têm o IDH bem distribuído, a gente percebe isso. São países que têm uma forte industrialização, então são países em que o setor 2 é muito desenvolvido. Vocês lembram quais são os setores? Primeiro setor é o agropastoril, segundo setor é a industrialização, terceiro setor é o comércio e prestação de serviço, quarto setor é o setor de tecnologia, né? E o quinto setor é o setor do voluntariado. No caso do segundo setor ser bem desenvolvido, é importante a gente destacar que isso facilita a questão ali da entrada de moeda estrangeira, de recurso, né, para o país. Então pensa nas grandes marcas, pensa na GM, por exemplo, que é uma multinacional dos Estados Unidos. Por mais que ela esteja no Brasil gerando emprego, gerando riqueza dentro do nosso território, o lucro dessa empresa ela vai para o país que é detentor da sua marca, que é os Estados Unidos. Então, esses países bem desenvolvidos são países em que tem um alto nível de industrialização. E esse alto nível de industrialização acaba permitindo uma maior circulação de riqueza dentro do território. Tem um padrão social elevado, ali o ponto 3, né? O que é um padrão social elevado? São todas as condições sociais que são pertinentes ao desenvolvimento da pessoa quanto indivíduo, certo?
tem um bom acesso a serviços do Estado, o Estado ele consegue ser provedor de educação de qualidade, de saúde de qualidade, de infraestrutura, pensa assim na estrada, pensa na cidade, na coleta do lixo, pensa, por exemplo, nas áreas públicas, tudo é bem acessível à população e de uma forma em que a qualidade esteja em primeiro lugar. O poder de consumo dessas pessoas é elevado, então, como o senhor falou, o salário dessas pessoas eles são condizentes ao serviço que elas prestam. Ok, no Brasil muitas vezes tem algumas profissões que conseguem isso, mas lá isso é generalizado, então tu não vai ter uma grande discrepância entre as populações. E por último, nós vamos ter ali um sistema de governo bem democrático, bem representativo. Por que isso é importante? Porque quanto mais democrático é o governo, mais acesso ele permite aos mais diferentes níveis sociais, ou seja, as pessoas se sentem representadas. E dessa forma, as suas necessidades também vão ser colocadas em discussão. Correto? Espero que você tenha gostado da nossa aula. A partir da próxima aula, a gente vai continuar trabalhando esse conteúdo e aí a gente vai ver outros aspectos que são importantes quanto à economia continental. Beijo, fique com Deus.